tá? Aqui claramente fala-se do retorno, tá? No qual a palavra davar, dada a Jeremias, saiu. Ó, quando que essa palavra saiu? Vamos lá. Essa palavra saiu no 4º ano do reinado de... Ó, Jeremias 25:1, Jeremias capítulo 25, verso 1 diz o quê? A palavra que veio a Jeremias, a palavra davar, é a mesma coisa que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano do reino de Jeoaquim, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ou seja, no 4º ano do reinado de Joaquim, isso por volta de entre 608 e 605, tá? Antes da Era Comum, a margem de erro de 3 anos. Moral da história, Daniel ele inicia uma contagem a partir da palavra dada a Jeremias. O que a gente vai fazer diferente? Por que as pessoas vão colocar decretos? Porque tem pelo menos uns 4 decretos. As pessoas escolhem os decretos a seu bel prazer. Mas já entendido de onde se passa a contagem de Daniel, a gente vai dar continuidade ao texto. Ó, lembrem-se, ele está se baseando na davar dada a Jeremias. Essa palavra davar ela vai estar lá no verso 25, tá? Verso 3, vamos lá. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Daniel ele se inclui, tá, pessoal, entre os justos que guardam os mandamentos. Verso 5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízes. Ó, mesmo assim, pessoal, ele ora pedindo perdão, tá? Intercedendo pelo seu povo. Pois, como ele mesmo disse, ele examinava o livro de Jeremias. E sabe o que Daniel viu? Daniel não era nada bobo. Olha o que ele encontrou no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, verso 10 diz o quê? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sob vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Verso 11. Porque eu bem sei os seus pensamentos, que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos continuar. Verso 12. Então me invocareis, olha só que importante. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Verso 14: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, farei voltar e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha só que importante, ó. Daniel sabiamente faz esse pedido, tá? E começa a buscar o seu Criador como orienta Jeremias. Daniel não estava orando? Exatamente. Provavelmente a contagem desse exílio, eles começam a contar não só quando Nabucodonosor incendeia a cidade, tá, em 587, mas talvez entre 608 e 605, desde que Nabucodonosor assumiu, tá? Onde ele cercou o rei Jeoaquim fazendo-o escravo. Isso está lá em 2 Reis 24, que diz assim, ó. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Ou seja, provavelmente, para eles a ruína começa quando o líder de seu povo cai nas mãos de Nabucodonosor. Tá? É uma possibilidade, não sei. Agora, se for pegar de 587, eles não ficaram 70 anos, tá, gente? Pode ir mais abaixo, Yehudá. Isso aí são só as notas de onde eu peguei a informação, de datação, que é uma bíblia de estudo. Pode baixar.
Verso 6. Vamos para o verso 6 agora. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. Pode ir para o verso 7. Beleza? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Pessoal, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Porque muita gente faz malabarismo na internet, quando fala aos de perto e aos de longe, aí se incluem nesse texto aqui. Tá vendo? Nós somos Israel espiritual, nós os de longe, os gentios. Cara, isso é mentira. Aqui o Daniel está falando, por que os de perto? Ele estava em exílio na Babilônia, correto? Só que o pessoal de Jerusalém, eles foram espalhados também para outras terras. Por isso que ele fala aos de perto e aos de longe. Porém, está se tratando dos que estão cativos, tá? Na época dele. Eu vejo muito nego na internet pegando, os de longe estão falando de nós e joga lá para o futuro. Isso é mentira, tá? Só para deixar vocês cientes. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Verso 9. Ao Silvestre, Senhor... Oi? Posso te interromper só um segundinho? Fica à vontade. Com todo respeito a todo mundo, e não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é indiferente, mas só tem duas formas de ser judeu, e não é espiritual. É nascendo de um ventre judia ou se convertendo. Não existe isso de judeu espiritual. Ou você se converte ou nasce de um ventre de uma mãe judia. Todo mundo pode se converter. Branco, negro, rico, amarelo, pobre, asiático, não existe isso. Mas ou nasce de um ventre judia, de uma judia, ou se converte. Judeu espiritual eu ainda não vi. Pode continuar. Verdade. Vamos lá, vou pro verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Olha só. Que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Para quem se inclui no verso 7, eu pergunto para vocês, vocês obedecem ou foi dado para vocês as leis dos profetas? Não foi, né? Então não se incluam no texto. Tá? Aqui o servo sofredor intercede pelo povo e pede misericórdia do Eterno, assim como Jeremias instruiu, tá? Verso 11, olha o verso 11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque nós pecamos contra ele. Você vê que é completamente nacional isso daqui. O texto é completamente nacional. Agora, quais eram essas maldições escritas nos livros das instruções, que são os livros da lei? Vamos ver. O que diz lá em Levítico 26, verso 33? E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Verso 37. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada.
sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante de vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Verso 39. E aqueles que entre vós se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão.